região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Hospital São Luís Campinas. Acesse redidor.com.br. 10 horas da manhã em ponto. Um ótimo dia, bom início de semana para você que está na Rádio Bandeirantes Campinas. Você que ficou na companhia do Jornal Gente. Amanhã tem mais. Sempre às 8 da manhã na Rádio Bandeirantes e também na tela do Band News TV, o seu giro de informação, opinião, com repórteres espalhados por todo mundo. No Manhã Bandeirantes também não vai ser diferente. Tem muita informação e prestação de serviço chegando a partir de agora em FM 85.7 pelas plataformas digitais como o aplicativo Band Play, o portal bandmulti.com e ainda pelas nossas redes sociais. Você acompanha a programação da Rádio Bandeirantes pelo nosso Facebook e também com imagens pelo nosso canal do YouTube Rádio Bandeirantes Campinas. A gente vai reajustar o áudio também no nosso FM 85.7, subiu um grauzinho para quem está nos acompanhando, por exemplo, pela programação do FM. Agora você nos acompanha também em faixa estendida 85.7 pelas plataformas digitais, também o nosso programa já no ar. Você já segue o nosso canal do YouTube? Você já está conosco no nosso canal do YouTube? Em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, você tem ao vivo a nossa programação com imagens direto do nosso estúdio Complexo de Comunicação João Jorge Saad aqui no Jardim São Gabriel, em Campinas. Nosso Manhã Bandeirantes com os trabalhos técnicos de Pedro Piscinato na mesa de som, com a central técnica a cargo de Danilo Capucci e a coordenação técnica do Gil Kleber. Nós vamos hoje repercutir a invasão de uma fazenda na cidade de Campinas por parte do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. Eles ocuparam na manhã de hoje e estão neste momento na Fazenda Mariana, que fica ali na região quase limite entre as cidades de Campinas e Jaguariúna, uma área de aproximadamente 200 hectares, administrada por uma empresa do setor imobiliário, e a gente vai trazer ao vivo as informações do que acontece neste momento, com a resposta já por parte da Prefeitura, a presença da Polícia Militar, famílias que estão ali sendo assentadas pelo MST, uma segunda-feira com muita movimentação na cidade de Campinas por conta dessa ação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Tem ainda também nesta edição do Manhã Bandeirantes informações sobre 2 crimes que marcaram o final de semana em Campinas. Infelizmente, mais 2 casos de feminicídios registrados aqui na cidade. Um deles, inclusive, com o velório iniciado neste momento às 10 da manhã. Mulheres que perderam as suas vidas em função de relacionamentos com homens agressivos que já tinham relatos anteriores e que agora chegam a esse caso trágico aqui em Campinas. Nós vamos trazer também a atualização sobre um grave acidente que aconteceu na região envolvendo um ônibus que não tinha autorização para viagens intermunicipais. E as principais informações do Brasil e do mundo, você já sabe, o Manhã Bandeirantes também estará atento com o radar ligado e equipes pela capital federal Brasília, pelas capitais espalhadas pelo Brasil e o que acontecer até às 11h30. De mais importante no mundo, o nosso Manhã Bandeirantes vai contar para você. São 10 horas da manhã, 3 minutos. Daqui a pouquinho o Thiago Prudente também conosco. Daqui a pouquinho você participa pelo nosso WhatsApp, o 19 97102 1493. E você vai ficar por dentro de tudo no nosso Manhã Bandeirantes. O intervalo é rapidinho e na volta esses e outros destaques para você. Manhã Bandeirantes. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da Rede DOR na região, agora com novos convênios. Consumidor,
Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Em 2023, os Estados Unidos recusaram quase 12% das solicitações de visto de turismo realizadas por brasileiros. Trata-se de uma queda em relação aos 14,5% observados em 2022 e da menor taxa de rejeição dos últimos 9 anos. Os dados fazem parte de um levantamento da Viva América Assessoria Imigratória. Segundo o levantamento, o Brasil teve a 50ª menor taxa de rejeição de um total de 199 países. O Brasil ficou à frente de nações como Grã-Bretanha, Nova Zelândia, Austrália, Chile, China, Canadá e Vaticano. De acordo com o CEO da Viva América, nunca se falou tanto sobre como tirar o visto e isso acabou ajudando as pessoas a melhor entender o processo de emissão e, portanto, a terem maiores chances de aprovação. Além disso, os brasileiros são a 6ª nacionalidade que mais gasta em viagens aos Estados Unidos, representando ainda o 4º maior superávit da balança comercial turística do país. De Campinas, Amanda Florentino. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Saúde do seu coração tem endereço certo. Hospital São Luís Campinas. Agora com pronto-socorro exclusivo para cardiologia. Com funcionamento 24 horas, o novo serviço conta com atendimento de uma equipe especializada, realização de exames, cirurgias e leitos para internação. Uma moderna sala de hemodinâmica para mais precisão em procedimentos minimamente invasivos. Registro, nome e responsável técnico em redditor.com.br. Hospital São Luís Campinas. Seu coração batendo sempre no ritmo certo. Manhã Bandeirantes. Dez da manhã, 7 minutos. Manhã Bandeirantes, trazendo a partir de agora as principais informações da nossa região. Agora 10 horas e mais 7 minutos, você nos acompanha em toda a região metropolitana de Campinas, agradecendo a sua audiência, agradecendo a sua companhia, trazendo também um panorama das estradas que cortam o nosso interior de São Paulo. Nesse momento, boas condições ao motorista que segue para a capital paulista por meio do sistema Anhanguera Bandeirantes. Não há pontos de lentidão, mesmo num horário de grande movimentação. O motorista tem apenas dificuldade na chegada à capital paulista via rodovia Anhanguera por conta do excesso de veículos nas marginais Tietê e Pinheiros, mas faz boa viagem no trecho que passa pelo nosso interior de São Paulo. Não é diferente neste momento na rodovia dos Bandeirantes. As duas com pistas liberadas, com um veículo considerado normal do trecho de Campinas até a capital paulista e na direção contrária também. A Bandeirantes segue até Cordeirópolis e não há para o motorista agora qualquer dificuldade em função de acidentes ou outros registros por parte da concessionária. No sistema Dom Pedro, corredor Dom Pedro, tem agora no anel viário um trecho de lentidão por excesso de veículos entre Valinhos e Campinas. É o anel viário Magalhães Teixeira, no acesso para a cidade de Campinas. Quem está chegando para acessar Dom Pedro via rodovia Anhanguera, via rodovia dos Bandeirantes, enfrenta a lentidão nesse trecho entre Valinhos e Campinas. Mais à frente, flui normalmente o tráfego já dentro da rodovia Dom Pedro I. Final de semana marcado por um grave acidente em que um ônibus invadiu um posto de combustíveis na rodovia Anhanguera. Pelo menos 14 pessoas ficaram feridas. Trecho da Anhanguera que passa pela cidade de Limeira, pelo menos 3 vítimas estão em estado considerado grave. A Polícia Militar Rodoviária foi a primeira a fazer o atendimento, que aconteceu no quilômetro 146, ontem por volta de 7h30 da manhã, na pista da Anhanguera, sentido interior. O motorista teria perdido o controle do veículo, entrou no posto e colidiu com outro ônibus que estava ali estacionado.
O caminhão também foi atingido nessa batida e as causas do acidente ainda estão sendo investigadas. A perícia também analisa as condições do ônibus. A ocorrência contou com profissionais do Corpo de Bombeiros, do SAMU, resgate da concessionária, e as vítimas foram levadas para a unidade de pronto atendimento Abílio Pedro e ainda para a Santa Casa de Limeira e para o Hospital Humanitária. Isso por conta da necessidade, da urgência de mais rápido atendimento possível para que as pessoas que estavam nesse ônibus não tivessem ferimentos ainda mais graves. Nossa torcida pela pronta recuperação de todas elas e, claro, nosso compromisso de continuar acompanhando essa apuração, essas investigações para saber as condições desse ônibus, a documentação e as imagens, eventualmente, de câmeras de monitoramento, sejam do próprio posto de combustíveis, sejam da rodovia Anhanguera, já começam a ajudar a polícia na identificação de tudo o que aconteceu. Uma dessas imagens, inclusive, flagra o momento em que o ônibus está na área externa e na entrada para o posto ele atinge a traseira de um caminhão estacionado e um outro ônibus parado. Então, a versão passada pelo motorista vai ser conflitada com o que foi passado também através do material coletado na cena do acidente. A Polícia Militar já sabe que esse ônibus saiu de Castelo do Piauí, cidade do interior do estado do Piauí, e estava passando pela região, mas operava em situação irregular. Não tinha autorização para esse tipo de transporte interestadual. É aquela fiscalização que sempre precisa ser intensificada para que os passageiros tenham segurança e para que outras pessoas que nada tenham a ver com esse acidente, que nada tenham a ver com esse ônibus, acabem se envolvendo nesse tipo de colisão. 10 horas da manhã e mais 11 minutos. A segunda-feira começa com uma ocupação que nós vamos trazer em detalhes ao longo desta edição. Nossa equipe de apuração do Grupo Bandeirantes, juntamente com as equipes da Band Mais TV, neste momento apostos depois que o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, ocupou a Fazenda Mariana na cidade de Campinas. Cerca de 200 famílias pertencentes ao MST estão nesse momento nessa fazenda que, segundo o MST, faz parte da Jornada Nacional de Lutas em memória ao massacre de Eldorado dos Carajás. Em nota oficial, o MST diz que a área de aproximadamente 200 hectares é administrada por uma empresa do setor imobiliário. Eles afirmam que essa fazenda ela é improdutiva e está tomada por pastagem degradada e há anos não cumpre a sua função social. Em um documento enviado à Prefeitura de Campinas, segundo o MST em 2015, no âmbito da revisão do plano diretor, a empresa dona da fazenda, a Zezito Empreendimentos Limitada, autodeclarou a impossibilidade de viabilizar atividades produtivas no local. Isso segundo nota do MST, publicada nas redes sociais, como, por exemplo, a página oficial no antigo Twitter, o X. O MST diz que o desenvolvimento das atividades rurais para se manter é inviável nessa localidade, o que atualmente tão somente gera prejuízos e despesas de grande monta. Isso publicado pelo MST, com aspas, sendo retirado desse documento enviado em 2015 para a Prefeitura de Campinas pela empresa proprietária dessa fazenda. Ao solicitar uma alteração do uso para que seja considerada uma área de expansão urbana, portanto, a empresa teria afirmado, a empresa imobiliária, que não é possível, não é viável nessa localidade fazer qualquer atividade nesse sentido. O MST segue na nota dizendo que neste mesmo documento de 2015, a proprietária diz almejar que a destinação da área seja para interesse social. O MST afirma que quer realizar tão somente o mesmo desejo. Em nota, diz que reivindica que o terreno seja destinado para fins de reforma agrária, tornando-se, enfim, produtivo. Além de fazer a denúncia da quantidade de terras na região que, sem cumprir a função social, servem apenas à especulação imobiliária, a ocupação visa iniciar o reflorestamento da área e o plantio de alimentos saudáveis.
Concluindo a nota, o MST afirma que, além desta ação, o movimento segue organizando a luta em todos os estados do país, em denúncia da fome, da violência no campo e por investimentos para a agricultura familiar. Assim que as primeiras famílias entraram nessa terra, assim que teve início essa invasão, viaturas da Polícia Militar já se fizeram presentes também. Após denúncias que foram feitas pelo telefone 190, uma grande quantidade policial, uma presença policial muito grande na região neste exato momento é vista com as equipes que estão aguardando decisões judiciais, conversando com as lideranças do MST. Normalmente essas ocupações contam com presenças de advogados que trabalham diretamente para o MST e ali estão também na fazenda que fica no Recanto dos Dourados, região quase limite entre as cidades de Campinas e Jaguariúna. A Prefeitura de Campinas já se manifestou também através de uma nota oficial dizendo estar presente, acompanhando de perto essa invasão. A Prefeitura, por meio do Grupo de Contenção de Ocupações, já desencadeou as medidas para conter o parcelamento do solo e fazer cumprir a reintegração de posse, não dando, portanto, qualquer apoio à ação que foi realizada, mas sim dizendo que está presente para cumprir a reintegração de posse. Nós estamos com as equipes acompanhando essa movimentação. É o acesso à região do Gargantilha. A fazenda fica ali entre o Gargantilha e o Recanto dos Dourados, para a gente se posicionar ainda melhor em qual é o local e qual é o cenário deste momento visto pelas equipes da Prefeitura, da Polícia Militar e também passada oficialmente pelo MST. Manifestações políticas começam a aparecer também de lideranças da cidade de Campinas e que nós vamos, claro, trazendo a repercussão ao longo dessa edição aqui no Manhã Bandeirantes, às 10 horas e mais 16 minutos. A participação do ouvinte é sempre muito bem-vinda e claro que esse vai ser um assunto que vai gerar muita repercussão e eu quero saber também a sua opinião a respeito desse fato que nós já estamos cobrindo dentro da programação da Bandeirantes. Às 10h17, a nossa reportagem girando também agora para você acompanhar com imagens dentro do nosso canal do YouTube os assuntos que nós estamos trazendo, inclusive os primeiros vídeos que chegam dessa manifestação. Mas antes eu quero trazer um outro assunto que aconteceu nesta semana em Campinas, um encontro para discutir ciência, tecnologia e a maneira como o futuro prevê a presença da inteligência artificial dentro das empresas, dentro das universidades e no nosso uso cotidiano como um todo. Esse evento, realizado com a presença de autoridades no assunto, foi a reunião preparatória do ecossistema de CTI. CTI, que significa Ciência, Tecnologia e Inovação, dentro da 5ª Conferência Nacional de CTI em Campinas, agregando importantes discussões para o cenário nacional que vão tratar essas perspectivas dentro dos próximos 10 anos. O Guilherme Selegato esteve presente nessa reunião e traz, na reportagem completa do Manhã Bandeirantes, um pouco mais do que foi discutido na cidade. Um dos temas abordados durante o encontro foi o uso da inteligência artificial. Como preparar o Brasil com novas estruturas para permitir que essa tecnologia traga impactos positivos para a sociedade. Estamos aqui hoje num momento muito importante em que a gente traz uma discussão diferente do que está sendo realizada no país, né? Em que inteligência artificial, não só no seu uso, né, mas ela como base, né? O que a gente precisa para ser um país, né, em que faça ciência de primeira categoria, não de segunda categoria, no futuro. A inteligência artificial também foi destaque durante uma audiência no Senado. A ministra da Ciência e Tecnologia cobrou os parlamentares sobre a regulamentação e um plano elaborado até junho. Nós temos que acelerar o processo de educação digital
não só para jovens, mas principalmente para capacitar uma grande rede que possa capacitar mais gente. Ciência, tecnologia e inovação, 3 pilares importantes que movem o mundo e que atuam fortemente na cidade de Campinas, que é vista como referência no potencial de desenvolvimento no setor tecnológico do país. Outro grande destaque abordado foi o Projeto Orion, laboratório de biossegurança máxima integrado ao CNPEM, Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. O novo laboratório, que tem previsão de iniciar as atividades em 2028, representa um avanço para o Brasil. Então, a conexão do Orion com o Sirius vai trazer uma oportunidade do Brasil ser uma liderança e, portanto, Campinas, ser uma liderança nesse desenvolvimento e compreensão e estudos de doenças de forma ampla. As decisões tomadas durante o evento serão encaminhadas para a 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que acontecerá no início de junho em Brasília. Tecnologia também é uma maneira utilizada juntamente com outras formas inteligentes para você ter mais garantia na hora de abastecer o seu veículo. Na sexta-feira, nós falamos a respeito do novo programa do Recap lançado para dar aos donos de postos uma ferramenta a mais sobre a qualidade do combustível comprado e que vai para a bomba do veículo do consumidor. A Júlia Zampieri acompanhou essa reunião e fala um pouco mais sobre essa parceria entre o Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região com a Unesp, Universidade Estadual de São Paulo, que tem importantes estudos que podem se agregar nessa luta contra as fraudes. Durante o evento, o grupo apresentou o novo parceiro, o Centro de Monitoramento e Pesquisa da Qualidade de Combustíveis, o CENPEC, do Instituto de Química da Unesp. Uma participação muito grande nos programas da ANP, e consolidamos com essa parceria com o Recap, que também tem um programa de monitoramento, que está passando agora por uma adequação junto com essa parceria, então vem coisas boas aí, a gente espera bons resultados aí para o posto revendedor e para o consumidor que vai ter acesso a esse combustível com qualidade. A parceria chega diante da demanda de uma análise de qualidade dos combustíveis ainda mais eficaz. Na realidade, esse programa visa dar ferramentas para o dono do posto de gasolina poder monitorar e controlar a qualidade do combustível que ele vende. Esse é o principal objetivo do programa. E dá, por consequência, dá tranquilidade para o consumidor também. Responsável por 250 postos de combustíveis em 90 cidades, o Recap agora segue com o planejamento de um novo programa que busca estratégias para combater um antigo problema que ainda se faz muito presente, a fraude de combustíveis. Nós vamos lançar uma campanha muito grande contra as fraudes. Basta contra as fraudes. Fique longe dessa bomba. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. E Hospital São Luís Campinas. Acesse redditor.com.br. LG Mota Imóveis. A Imobiliária Campiã em Vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Os colecionadores poderão comprar uma moeda de prata em comemoração aos 200 anos da primeira Constituição brasileira. Produzida em prata, a peça terá valor de face de R$ 5,
mas será vendida por R$ 440. A venda será feita exclusivamente pelo site Clube da Medalha, mantido pela Casa da Moeda. Segundo o Banco Central, inicialmente serão produzidas 3.000 unidades. Dependendo do sucesso, o número poderá subir para até 10.000 peças. A frente da moeda apresenta o livro da primeira Constituição brasileira, aberto com as páginas retratadas em cor sépia, que representa a passagem do tempo. A pena estilizada e o texto manuscrito remetem à forma como o livro, há 200 anos, foi redigido. Essa é a primeira vez que o recurso da cor é utilizado em uma moeda de prata no Brasil. Já a parte de trás mostra o prédio do Congresso Nacional, símbolo do poder legislativo. A moeda comemorativa foi lançada em um evento no Salão Nobre da Câmara dos Deputados, um evento com a presença dos representantes do BC, da Casa da Moeda e da Câmara. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da rede DOR na região, agora com novos convênios. Manhã Bandeirantes. 10h25. Vamos juntos agora sem intervalo até as 11h30 da manhã dentro do nosso Manhã Bandeirantes, trazendo a atualização a respeito do assunto que vem movimentando as redes sociais, vem alimentando também uma discussão antiga a respeito da ocupação de terras, porque Campinas amanhece com a notícia de uma invasão por parte do MST na Fazenda Mariana. O Thiago Prudente está comigo aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes Campinas e, inclusive, passou próximo ao local agora, como eu disse, limite quase entre as cidades de Campinas e Jaguariúna. E a atualização que se tem nesse momento é que a Polícia Militar interdita as vias de acesso ao acampamento na Fazenda Mariana. A vereadora do PT de Campinas, Guida Calisto, está presente no local, acompanhando essa movimentação policial. Algumas imagens que vão chegando também mostram a presença de 6 viaturas da Polícia Militar apenas em frente a um dos lados, apenas em frente a um dos pontos onde foi fincada a bandeira do MST, e esse diálogo sendo intermediado por advogados do movimento, pela vereadora do Partido dos Trabalhadores e outras autoridades muito provavelmente estarão presentes por lá também. A Prefeitura de Campinas já enviou uma nota dizendo que acompanha e vai fazer o possível para que o direito à restituição de posse aconteça o mais rapidamente possível. Não é o único caso desta segunda-feira no interior de São Paulo. Em Agudos, região de Bauru, cerca de 300 famílias também fincaram a bandeira do MST e invadiram uma fazenda chamada Globo Suinã, localizada em Agudos, com 850 hectares, que faz parte do núcleo colonial Monções e está ilegalmente arrendada para a usina Ziló Lorenzetti, segundo o MST, que tem sede em Lençóis Paulista. Esses movimentos todos fazem parte de o que o MST chama de Jornada Nacional de Lutas em memória ao massacre de Eldorado dos Carajás, com o lema Ocupar para o Brasil Alimentar. Thiago Prudente, 10h28, bom dia. Você conta pra gente o cenário que você viu, um termômetro de como está no momento essa fazenda em Campinas e situa para o nosso ouvinte exatamente geograficamente onde é que ela fica. Bom dia, Thiago. Bom dia, Heitor, aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Pelo menos me senti muito seguro. Fazia muito tempo que eu não via tanta polícia no Recanto dos Dourados, porque a polícia não aparece por lá sempre, né? E os moradores sabem bem disso. Quem mora lá sabe bem que a polícia não gosta muito de frequentar lá. Mas polícia é o que não faltava hoje lá. Tinha guarda municipal, polícia militar. Acho que tinha uns 20 carros de polícia em frente onde a fazenda foi ocupada e depois da fazenda. Eu tô fazendo essa crítica aqui porque é uma crítica que os moradores de lá fazem, da falta de patrulhamento da polícia. A gente tá falando de uma área mais distante da cidade. Mas dito isso, Heitor, aparentemente tudo muito tranquilo.
É uma fazenda que fica na entrada, quem tá na Campinas Mojimirim, saiu da Campinas Mojimirim, entrou no bairro do Acesso, tem uma fábrica bem no encontro da Campinas Mojimirim com essa vicinal, saiu, aí tem a entrada pro bairro Xangri-Lá, seguiu, vai em direção ao Recanto dos Dourados. Antes, tem uma sede da Furnas, para quem conhece ali a região, é um pouco antes daquela sede da Furnas. E aí a situação é bem tranquila, tem um policiamento grande, os invasores, ocupantes, cada um chama do jeito que quiser, tá lá, estão do lado de dentro da fazenda, mas é um número muito pequeno, tá, Heitor? Não é um número grande, não. Pelo que eu passei lá, é um número muito pequeno. Aí você tem os carros daquelas pessoas que ajudam ali, o MST, para quem já fez cobertura de invasões, ocupações, sabe como é que funciona, a presença de advogados, mas tudo muito tranquilo nesse momento, nessa fazenda. Nessa fazenda que eu vou confessar para você, Heitor, nos últimos anos, sempre que eu passava lá, teve uma outra invasão do MST nessa mesma estrada, só que na fazenda da frente. E a fazenda da frente, ela é produtiva, tá sempre com plantação e tal. E quando eles ocuparam, eu lembro que na época, conversando com o pessoal próximo lá, o pessoal falou, não, a gente invadiu errado, era da frente que era pra invadir. E aí teve a integração de posse e eles saíram. E aí essa outra fazenda ficou com uma criação de gado um tempo, que foi ocupada hoje, porque eu lembro, e depois disso, realmente, posso estar enganado, mas quem mora lá realmente não vê movimentação nenhuma nessa fazenda. Não estou entrando no mérito se pode, se não pode, não é isso, eu estou passando o panorama. Já a gente vai entrar nessa discussão um pouco mais polêmica, mas é só o cenário de lá nesse momento, e assim, como morador daquela região, eu sei que aquela fazenda não é uma fazenda utilizada. Inclusive, eu nem sabia, e segundo o MST está dizendo, já está na mão de uma empresa do ramo imobiliário, né? O ouvinte participa com a gente dessa discussão também, que, claro, sempre gera longos debates e soluções que o poder público, às vezes, não olha assim com tanta atenção. Bom dia a todos, DJ Alê, Heitor Fredo, Thiago. Eu vou dar minha opinião aí sobre essa invasão, parte da minha opinião, porque eu tenho um posicionamento radical com a invasão de terra, tá? Bem radical. Mas eu acho que deveria de se tomar uma providência rápida e efetiva para recuperar essa fazenda, porque precisa ver se é improdutiva, se não é, essas coisas aí, porque pelo Brasil estão invadindo fazendas, né, que são produtivas, que são do governo federal, que tinha gente trabalhar dentro da fazenda e o MST está invadindo. Então nós temos que tomar um pouco de cuidado, porque agora não é mais aquela história deles invadirem somente as terras que não são produtivas. Então temos que ver aí, rever posições e tomar providências, porque senão daqui a pouco vão estar invadindo a nossa casa aqui. E é isso que caminha, entendeu? É só como um exemplo, né? E também eu gostaria de perguntar para vocês aí, nós temos a campanha para prefeito, né? Provavelmente vocês devem ter visto a campanha política antecipada que o Guilherme Boulos fez no final de semana. A minha pergunta é, pode isso? Está autorizado? Se vocês assistirem as matérias que eu vi, é campanha política antecipada, só falta o número. Isso pode? Essa seria a minha pergunta. Um grande abraço a todos, DJ Alê. Obrigado, DJ Alê, pela participação. Com relação à invasão que ele diz de terras do governo federal, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, anunciou ontem que realizou a reocupação de uma fazenda da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, em Petrolina, no estado do Pernambuco, a cerca de 700 quilômetros da capital Recife. Outras duas propriedades no estado também foram ocupadas. Uma delas da Codevasf, cedida à Embrapa, e outra da falida usina Maravilha, que está em fase de desapropriação. Essas terras da Embrapa já haviam sido invadidas 2 vezes no ano passado. Isso gerou um desgaste com o governo federal, mas as lideranças do MST alegam
que o governo Lula não cumpriu com a promessa de assentar mais de 1.300 famílias que estavam ali acampadas, por isso voltaram ao mesmo espaço. Isso tudo é parte de um mês conhecido como Abril Vermelho, em homenagem aos mortos no massacre de Eldorado dos Carajás. Todo ano o Abril Vermelho gera esse tipo de movimentação. E a novidade agora, né, Tiago Prudente, é que Campinas também entrou na lista do MST. Exatamente. Eu acho que a gente só tem que dividir uma questão que o DJ Ali trouxe, o que é movimento sem terra e o que é movimento sem teto. São coisas diferentes. Que as pessoas às vezes confundem, podem ter uma ligação, mas são coisas completamente diferentes, são ramos de atuação completamente diferentes, né, Heitor? São reivindicações completamente diferentes. Ah, os dois estão pedindo terra? Estão, mas são em situações, é preciso fazer essa divisão, porque senão a gente cria uma confusão que não vai criar clareza e principalmente ajudar na discussão para resolver o problema. Porque eu acho que esse é o ponto central. Não é ficar discutindo se você gosta ou eu gosto, se o fulano não gosta, se eu não gosto. Não sei se o Heitor concorda comigo, que eu acho que isso não leva a lugar nenhum. Não leva à solução do problema que nós temos no país. Que é, queira você chamar de invasão de terra, queira você chamar de ocupação de terra, que a gente tem uma guerra no campo. A gente tem uma guerra no campo. E quem paga com isso? Quem paga a conta dessa guerra no campo? O produtor rural sério, que cumpre as suas regras, a própria família que está buscando uma terra no campo. Então a gente precisa cobrar que o Estado faça a sua parte. E qual que é a parte do Estado? É dar uma solução definitiva para esse problema. E por que esse problema acontece? Porque a Constituição não está sendo cumprida. Na Constituição, quando ela foi feita, lá em 88, tem uma parte que fala sobre a bendita da reforma agrária. Quem tá aqui, quantas vezes você já ouviu falar disso, Heitor? Desde que eu nasci. Esse negócio não sai do papel nunca. Mas precisa ter uma solução rápida para isso, porque aí a gente acaba com a questão de invasões, invadiu, não invadiu, traz segurança para o campo, traz segurança para o produtor que está lá e já tem a sua terra, seja ele médio, pequeno ou grande produtor. Então acho que são questões que precisam ser colocadas em práticas. Só que aí entra a questão ideológica, que fica mais forte do que focar na solução do problema. E eu acho que esse é o grande problema hoje no Brasil. Ah, você fala que é ocupação, você é de um espectro político. Você fala que é invasão, você é de outro espectro político. E o problema central, eu me sinto um papagaio repetindo aqui isso. Eu me sinto um papagaio. Porque o problema central não é tratado. O problema central não é tratado. O que causa isso? Pontal do Paranapanema, no estado de São Paulo. O governo do estado está fazendo a sua parte e titulando as terras que estão lá. Tem que fazer isso, gente. Onde está assentado já tem que titular as terras o mais rápido possível para parar com isso. Mas criar regras rígidas também para quem recebe as terras. Mas essas terras têm que ser entregues com regras rígidas também, para que as terras também não sejam vendidas. Tem várias questões. Então a gente precisa tratar esse tema com seriedade e não com espectro político. Ah, eu sou não sei o quê. Eu sou... E não me interessa o que você é. Interessa se você quer discutir o assunto seriamente para a gente solucionar esse problema. Nós temos um problema no Brasil e nós precisamos de uma solução. E ficar gritando, ah, é crime, não é crime, é crime, não é crime. Isso não resolve. E quanto à Prefeitura de Campinas, não sabia que a Prefeitura de Campinas estava tutelando terra privada agora. E porque a nota da Prefeitura de Campinas é exatamente isso. A Prefeitura de Campinas estaria lá para mediar o conflito, que é a função do poder público, mediar o conflito, em caso de decisão da justiça, fazer a reintegração de posse. Porque se a prefeitura toma um lado, mas não interessa, gente. Se você for no Tribunal Superior de Justiça, tem um entendimento. Cada juiz tem um entendimento sobre essa situação. Dependendo do juiz que cair, ele vai interpretar de uma maneira. Então tem esse ponto também. Então a prefeitura tem que ser uma mediadora. Mediadora para quê? Para, às vezes, sem a reintegração de posse, né, Heitor, conseguir retirar aquelas famílias de lá, se for necessário. Só que aí eu levanto uma outra questão. Essa fazenda vai ficar lá, abandonada, nesse período? Vai virar um condomínio? Que é basicamente isso que a empresa de... Vamos ser claro aqui.
o que a empresa que administra lá quer transformar a fazenda num condomínio? Então a gente precisa também tratar os assuntos com clareza, com objetividade, pra gente solucionar o problema. Não ficar dando jogo político, porque, né? Ano eleitoral, tá todo mundo soltando rojão pra ganhar um votinho ali, né? E geraria um desgaste muito grande com o prefeito Dário Saad, principalmente pelos partidos que o apoiam, pelas bandeiras que ele vem defendendo, de um governo mais alinhado às pautas conservadoras, não colocar o poder público municipal à disposição do proprietário, da polícia, enfim. Se a prefeitura não tomasse qualquer atitude nesse momento, Dário seria muito mais cobrado do que se colocando ao lado do proprietário da terra. Existe também uma questão política eleitoral, né? Dessa decisão, né, Thiago? Ele não ganharia um voto se ele dissesse que o MST tem meio direito de fazer o que faz, mas ele evita de perder muitos votos se posicionando radicalmente contrário nesse momento ao movimento. E aí o problema, qual a solução do problema? A gente não consegue a solução do problema. Você entende? Pra você que tá nos ouvindo em casa, você que tá nos ouvindo no carro, independente, se você é mais do campo da direita, se você é mais do campo da esquerda, o que eu tô querendo provocar você em casa a entender é que tem muitas questões políticas envolvidas. Questões políticas que não atendem o interesse de famílias que realmente lutam por terra, de proprietários que querem dar uma destinação para as terras que ou são improdutivas ou querem transformar num condomínio, que é o direito também de quem tem propriedade privada, né, Heitor? Se quiser vender a terra e transformar num condomínio, não tem problema nenhum, tá também garantido. Mas o interesse desses dois grupos ficam de lado para outros interesses políticos eleitorais e por aí vai. E aí eu vou levantar aqui um caso. Lembra o Oziel? O Oziel em Campinas é um caso claro desse. O proprietário ficou anos e anos brigando na justiça daquele terreno. Ficou anos e anos para tentar receber o terreno. As famílias que estavam lá ficaram anos e anos para conseguir uma solução de titulação de terra daquele local. E aí ficava aquela briga ideológica sobre quem é o culpado, E isso resolve o problema? Isso resolve? Deu uma solução pro problema? Foram quase 30 anos para uma solução do problema. E eu nem sei se o proprietário já recebeu o dinheiro que ele tinha referente aos terrenos que foram invadidos. Então a gente precisa se concentrar naquilo que é real. Qual que é o real? Qual que é a solução para esse problema? E a gente não tá falando de uma área rural, eu acho que lá já é uma área urbana, eu acho que já é considerado uma área urbana, já não é mais uma área rural, aquela área do Recanto dos Dourados. E assim, antes dos ouvintes ficarem tacando pedra, eu conheço bem, tá? Porque eu cresci lá, então sei bem do que eu estou falando e da região que eu estou falando. Desde 10 dias de vida eu cresci naquela região, então eu conheço muito bem ali. O ouvinte Marco Silva Bedin, ele escreve pra gente apoiando o movimento, dizendo que reforma agrária já é igualdade para todos. Opinião do Marco Silva, que é morador, como eu disse, na cidade de Hortolândia, nos acompanha todos os dias aqui dentro do Manhã Bandeirantes. Tem mais mensagem de áudio chegando. Só para não passar ileso, o DJ ali também destacou a questão de campanha antecipada por parte do pré-candidato Guilherme Boulos, candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSOL. Nesse final de semana, a primeira zona eleitoral da Bela Vista, em São Paulo, julgou algumas representações eleitorais propostas pelo MDB e pelo PSB, condenando Guilherme Boulos ao pagamento de uma multa de pouco mais de R$53 mil pela divulgação de forma irregular de dados de pesquisa registrada, determinando ainda a manutenção da exclusão de postagens feitas nas redes sociais dele, Instagram e Facebook. Se a publicação voltar, a multa é de R$10 mil por dia. Nessa decisão, o entendimento é que foram utilizados dados que isoladamente são verdadeiros e retirados de uma pesquisa previamente cadastrada. Mas da forma como houve a divulgação, o Tribunal Regional Eleitoral entende que os resultados foram fundidos, formando uma pesquisa estimulada Frankenstein, bem como a ausência de indicação de requisitos formal de nível de confiança, ou seja, é trabalhar com dados verdadeiros para criar um cenário falso. Isso de uma decisão que foi um pedido no começo do ano
entre janeiro e fevereiro, e que agora vídeo tem da essa Tabata, decisão. né? Que ela briga com o Boulos, né? É dessa história, né? Exato. Então, esse fato já foi entendido como uma irregularidade nessa pré-campanha, e aí tem que ser coerente o candidato Guilherme Boulos, tem que ser coerente o campo à esquerda, que sempre apontou o dedo para irregularidades como essa, dizendo que o jogo na internet não poderia ser sujo, não poderia ser sem regras, e agora é preciso fazer o meia-culpa, pagar a multa e assumir o erro, porque senão essa campanha de São Paulo vai ser um nível baixíssimo, Thiago. Vai, eu tenho certeza que vai. Assim, falar é uma coisa, né? Cumprir durante a campanha eleitoral é outra, bem diferente. Então a gente tem que ser sincero aqui também. E eu acho que essa decisão é acertada da Justiça Eleitoral. Tá certinho, os números foram... Você pega o cenário A, mistura com o cenário B, mistura com o cenário D e cria um novo cenário que não existe na pesquisa... Tá errado, não tem base estatística para fazer essa comparação. E a Justiça Eleitoral acerta e acerta muito. Quanto à questão da pré-campanha, não existe regra. Esse é um ponto central. São regras muito... O candidato não pode pedir voto, Heitor. Mas nada impede ele de participar de um monte de evento. Por exemplo, o prefeito participa de um monte de inauguração, mas aí você vai falar, mas ele é o prefeito. Mas inaugurar banco de praça também... mas pode ser... uma inauguração. Se você for ver o Guilherme Boulos, a Tabata Amaral, o próprio Ricardo Nunes, aqui em Campinas, o prefeito Dário Saad, Rafa Zimbaldi, Pedro Tourinho, o PT fez um evento esse fim de semana, então eles estão em pré-campanha. Eles falam, sou pré-candidato. O prefeito nem assume que é pré-candidato. Você já viu isso, né, Heitor? Para não ter problema com a Justiça Eleitoral. Mas eles não pedem voto. Eles falam, estou colocando a minha candidatura à disposição. O que tem é que eles não podem gastar um valor muito alto, mas não tem uma definição. É meio que proporcional, assim, olha, gastei muito na pré-campanha, e aí é mais ou menos o julgamento do Moro, do Moro, é o que tá sendo colocado lá. Por isso que eu sou contra a cassação dele, porque não tem regra. Se não tem regra, não tem como caçar quem não tem regra. Então, é basicamente isso. Então, acho que esse é um ponto. E tem um outro detalhe. Eu não vi ninguém aqui falando de ditadura com essa decisão do TSE. Que mandou tirar post das redes sociais. Olha, o mundo vai acabar porque nós estamos na ditadura do judiciário. Não, o TSE foi lá e viu, tá errado, tem dado mentiroso, é fake news, porque é fake news, gente. Simulou dados, é fake news. Tira do ar. É assim que tem que funcionar. Mentira, é assim, e tem que dar multa pesada. Achei a multa levinha. 52 mil é pouquinho. Porque depois que o dado é divulgado, meu amigo, foi-se. Você acha que a verdade vai conseguir tampar aquilo que foi? E aqui não tem essa. Pode ser esquerda, pode ser direita. Fez errado, meu amigo, a gente vai criticar. E acabou. Fez errado, tinha que ser multado ainda mais pesado. E se bobear, o Boulos que não se cuide, porque no carnaval tinha uma plaquinha assim, Heitor. Hoje vai ter bolos. Sabe assim, uma coisa assim, uma analogia a bolo e não sei o quê. O MDB já fez uma denúncia na Justiça Eleitoral. Guilherme Boulos que não se cuide, porque se bobear, ele tem a candidatura cassada pelo TSE por campanha antecipada. Agora, a questão envolvendo a polêmica do Twitter, as frases de Elon Musk contra autoridades brasileiras, foram repercutidas também pelo ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Não acredito. Que surpresa, né? Mas Bolsonaro participou de uma cerimônia, Thiago, meus amigos ouvintes da Rádio Bandeirantes, em que ele recebeu o título de cidadão do estado da Paraíba. Foi uma ação conjunta tanto da Assembleia Legislativa quanto da Câmara Municipal da capital do estado da Paraíba. E Bolsonaro citou o que ele chama de censura e do uso das redes sociais para muitas vezes poder expressar aquilo que ele não tinha outro espaço para fazer. Algumas frases deram o que falar, geraram polêmicas. Não diga. Também outra surpresa. Ele e o Lula são campeões em frases polêmicas. E o presidente Lula foi citado também nessas provocações em que, segundo Bolsonaro, se ele, Jair Bolsonaro, morrer hoje, Lula não tem assunto dali para frente. Negacionista.
Não tomei porque eu li a pipoca da bula da Pfizer. É só ler. Todo remédio tem efeito colateral e era algo que até hoje ainda não tem comprovação científica. Tem? Não tem, não foi testado em animais. Mas não vou discutir vacina aqui. Você falar vacina, você pode ser preso. Hoje você não tem liberdade de expressão. Não é eu, não, que até nem direitos políticos eu tenho. Afinal de contas, cometi o crime de me reunir com embaixadores. Não me reunir com traficantes do Morro do Alemão. E cada vez que você toca fogo no ninho de rato, você acha um montão de inimigo. Ah, o cara é racista, o cara é fascista, não gosta de nordestino. Bem, nordestino não gosta, gosta de nordestina. Deixa bem claro aí. Até que a minha esposa é filha de um cabra da peste no Ceará. Vai dar manchete no Jornal da Manhã, né? Bolsonaro declara que não gosta de nordestino. Eu lembro a primeira vez que me chamaram de misógino. Eu cutuquei um aspone, né? Todo mundo tem aspone aí. Ô, bicho, o que é isso? Eu não sei se é elogio, pô. Daí eu fui ver. Eu não gosto de mulher, então eu gosto de homem. Então o que acontece? A sinceridade. A gente procura levar a vida que sempre levou. Digo aos jovens parlamentares aí, que eu sei que todo mundo tem seu comportamento, sua vida. Não deixa subir na tua cabeça o poder. Mantenha a sua batida. Converse com o povo. Todo mundo vai morrer um dia. Se eu morrer hoje, o atual mandatário não sabe o que fazer, que só sabe falar meu nome todo dia. Até quando vai dormir, em vez de falar eu te amo, ele fala Bolsonaro. Né? Não vai dar certo o casamento. Não vai. Se ele comprar o meu perfume, pode ser que melhore um pouquinho o relacionamento. Né? Sou igual a vocês. Somos uma geração onde a juventude nascia sem defeito de fabricação. É piada, é humor, que está perdendo com o tempo. É liberdade de expressão. A gente luta o tempo todo para que a gente não aprofunde essa questão da liberdade de expressão que está sendo censurada. Temos um ex-deputado, cabo da Polícia Militar do Rio de Janeiro, condenado a 8 anos e 9 meses de cadeia, porque falou besteira. Mas 8 anos de cadeia, lá em Bangu. Temos gente que perdeu a sua página, foi desmonetizado, foi para fora do Brasil. Deve ter alguns aqui com tornozeleira eletrônica. É diferente da liberdade de expressão, mas a pena tem que ser individualizada. Não podemos botar no mesmo saco de balaiada, prender todo mundo. E a liberdade, pessoal, é uma coisa que só dá valor depois que perde. Quem já foi em xadrez por aí de delegacia, está escrito lá, aqui se dá o valor à liberdade. Esse o discurso do ex-presidente Jair Bolsonaro em João Pessoa, na Paraíba, ao receber título de cidadão tanto da capital quanto do estado, num trabalho conjunto de políticos aliados da Câmara Municipal da capital da Paraíba e também da Assembleia Legislativa do estado. Além disso, os novos capítulos do conflito Bolsonaro e Lula incluem essas frases, essas declarações e um processo contra a União feito na última quarta-feira por causa de falas do presidente Lula sobre o suposto desaparecimento de móveis no Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro também aparece como representante do processo. Eles pedem uma indenização de R$20 mil por danos morais e ainda a retratação por meio de uma nota pública nos canais oficiais da presidência. Essa retratação teria um peso político muito maior do que os R$20 mil de multa. E o Bolsonaro ele não erra ao dizer que se morresse hoje, Lula perderia boa parte do seu assunto. Mas volta a falar de vacina, volta a falar de censura. E a sensação que passa é de que ele joga para que o presidente Lula o responda e o presidente Lula, sabendo disso, vai alimentando. Retroalimentando. Eles vão se alimentando desse conflito e a gente fica no meio igual tonto, assistindo os dois num ping-pong, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, com assuntos que pareciam já páginas viradas sobre vacinação, sobre o que é ou não o limite para você publicar numa rede social. E o país aí, travado nesses debates, Thiago Prudente.
eu acho que um manda um WhatsApp pro outro, manda assim, ó, ô Lula, vamos falar o que hoje? Eu vou te criticar hoje, amanhã você me critica, tá? Eu respondo, companheiro, pode deixar. E assim vai, o país não anda, as conversas não andam. A gente tá voltando a discutir, é mimimi ou não é mimimi? Pelo amor de Deus, tem pouco problema o Brasil pra gente resolver. Exatamente. Acho que a fala dele quanto ao Lula foi uma parte espirituosa do discurso dele, assim, que é o discurso político, e aí ele tá ali no discurso político. Mas voltar a falar de vacina, o Bolsonaro não cansa de falar sobre isso. Soltou umas mentiras ali, porque são mentiras, porque a vacina é comprovada cientificamente, tem liberação da Anvisa, inclusive a Anvisa, durante o governo dele, que essa liberação foi dada. Então, assim, vamos parar de espalhar mentira. A gente já tá com um problema de vacinação de outros imunizantes, então não dá, né? E aí, aquela questão que eu vou voltar a abordar aqui. Criticar o STF. Você não concorda com algumas decisões do STF? Isso é válido. Como eu não concordo com muitas, já explanei aqui algumas decisões que eles tomam que eu não concordo, já explanei decisões que eram tomadas na Lava Jato que eu não concordo, mas nem por isso eu vou falar que aqui nós estamos numa ditadura. Quando o Lula foi impedido de se candidatar, eu não falei que era uma ditadura. Ele foi impedido porque a legislação daquela época proibia que ele fosse candidato. E eu vou fazer o quê? Entendeu? Isso não é ditadura, isso é legislação. Naquele momento, havia um país democrático. Agora, se naquela época você acha que era democracia e agora você acha que não é democracia, você precisa reavaliar os seus conceitos. Porque não dá pra ficar pingando de um lado pro outro. Entendeu? Você tem que ser coerente. Ah, tem algum momento que você vai ser contraditório? Tem, todo mundo tem um momento. Tem um momento que você vai mudar de opinião? Tem um momento que você vai mudar de opinião, mas é preciso que você esteja ciente daquilo que você pensava anteriormente, né, Heitor? Não dá pra fingir que o mundo é outro mundo do nada. E lembrar que tudo tá registrado. Exatamente. Esse é um ponto central. Então a gente precisa ser coerente. O que tem no Brasil hoje, e eu já pontuei aqui, existem excessos do STF, que eu já critiquei aqui várias vezes, que eu não concordo. Acho que os processos têm que mudar de mão do ministro, processos que não são fechados e que nunca acabam, que não podem ficar dessa maneira, abertos de ofício pelo STF. Mas, dito isso, a maioria das decisões, 90% das decisões, são baseadas em questões técnicas. Você queira ou não queira. São questões técnicas, como as condenações da Lava Jato, que o dinheiro foi devolvido, foram questões técnicas que o Moro condenou e foram ratificadas por outros tribunais. Então eu pego esses dois exemplos, Heitor, sempre, da época do país, porque eu vejo muita gente que tinha um posicionamento naquela época e aí do nada mudou o posicionamento. Ali era um defensor da justiça. Aí agora é o algoz da justiça. Não, se você é um crítico, você tem que criticar quando há e quando não há. E a questão da liberdade, gente, a liberdade vai até o ponto que você não ofende a outra pessoa. E esse é um ponto central dessa nossa discussão. Nossa liberdade de expressão não é que nem a liberdade de expressão americana. Alguém precisa, pelo amor de Deus, a gente precisa incluir essa disciplina na escola. Para explicar o conceito de liberdade para as pessoas. O conceito de liberdade não é um no mundo todo. São conceitos diferentes. O conceito de liberdade da Constituição Cidadã Brasileira é diferente do conceito de liberdade americana. Aí eu vi um jornalista no Congresso dizendo que ele achou incrível nazistas americanos desfilando num bairro de judeus. E judeus até que foram vítimas do Holocausto. Não dá, desculpa. Isso é inconcebível. Isso não é liberdade de expressão. Aquelas pessoas foram assassinadas, familiares delas foram assassinadas por aquele grupo. Isso não é liberdade de expressão, isso é uma ofensa. Isso é um escárnio, para não falar outra coisa. E um perigo de nós não sabermos o quanto isso já foi lá atrás. É só pegar a história. O caminho para o massacre que se viu. Mas esse é um conceito americano. Nos Estados Unidos isso é muito comum. O Brasil tem um outro conceito, que é o conceito de nazismo é crime. Pra quem não sabe, no Brasil nazismo é crime. Então, assim, então a gente tem um outro conceito. Feriu a Constituição é crime, não é liberdade. Ou tô doido, Heitor? Não, e tem gente que, quando a pessoa defende muito o direito de um nazista se defender, se manifestar... Pra mim, lugar de nazista é na cadeia. Fuja dessa pessoa, tá? Porque quem defende um dos
pior, e se não o pior momento da história, achando que a liberdade de expressão não sabe viver em sociedade. Não. E defender o outro, por exemplo, eu falo aqui, eu defendo o direito, todos os nossos ouvintes aqui falam o que eles querem no ar. Isso é defesa da liberdade de expressão. Não concordam com a gente, e tá tudo bem. Eu vou defender o direito do outro discordar até o momento em que ele fira a liberdade do outro, que ele cometa um crime. Passou de cometer um crime, isso não é liberdade de expressão. Teve um ato preconceituoso, isso não é liberdade de expressão. Isso é crime. E isso vale pra mim também. O ouvinte, o momento que eu passar essa linha, isso não é liberdade de expressão. Ah, mas aí você pode ser processado, e aí você vai... E aí? E a pessoa que sofreu com aquilo? A gente não fala tanto da questão da vítima? Então a gente tem que ser mais coerente com as questões. Acho que é isso que a gente tem que ser. Se você não gosta do STF, das decisões, questione as decisões. E a gente tá vivendo tanto numa ditadura que tá todo mundo falando sobre isso, né? Tá sendo alguém preso aqui? Ah, eu tô sem paciência pra esse assunto, pra falar a verdade. O ouvinte participando conosco, o quinto sinal marcando 11 da manhã, agradecendo ao Edival Mimassa, ele pede a sua opinião, Thiago, dentro desse assunto. Mais cedo ele ouviu o Fernando Schiller participando do jornal Gente e disse o seguinte: tenho vergonha da nossa democracia, pelas defesas que vocês fazem da democracia tupiniquim, o Fernando Schiller está errado? Se sim, aonde? Eu não ouvi o comentário do Schiller. Não sei, não posso falar em cima daquilo que eu não ouvi. Então preciso ouvir o comentário dele para saber o que ele exatamente falou. Porque pegar uma frase fora do contexto, né, Heitor, é ruim. Então... E a nossa democracia, ela tá longe de ser perfeita, mas ela é a melhor opção que nós temos dentre as opções possíveis. Não tem... Voltar a império, ter uma ditadura, quais são as alternativas pensadas nesse momento, se não fortalecer a nossa democracia? Ninguém tá falando que é perfeito, né? A gente tá falando, tem um monte de problema. O que a gente fala aqui na rádio durante 1h30? Se fosse perfeita, nem tinha esse programa. Não tinha. Pra e quê? Outros tantos da não tinha. A gente tá aqui pra aperfeiçoar a democracia. E a gente tem que parar com isso. Democracia, tupiniquinho, Estados Unidos, exemplo, não sei o quê. Estados Unidos acabou de passar por uma tentativa no Capitólio em 2020. Então a gente tem que parar com isso também. A gente tem que entender que são países diferentes, contextos diferentes. A gente precisa, nesse país, vou ser grosso agora, a gente precisa começar a estudar. Estudar. É um ponto importante. Imagine se aqui a eleição fosse igual nos Estados Unidos, em que não ganha a maioria dos votos, em que os estados têm pesos diferentes. Eu não consigo nem imaginar como é que ia ser isso aqui. Tanto que a democracia americana é criticada por esse modelo, né? Em que a maioria dos votos não ganha, né? Quem ganha é o número de delegados. Então, assim, não tem democracia perfeita. Não tem democracia. Você vai ter que... Se você for na Suécia, Heitor, chega lá na Suécia e pergunta para um sueco o que ele acha do sistema dele. Ele vai ter uma crítica ao sistema dele. Então, você vai na Noruega, o cara vai criticar o sistema dele em algum ponto. Então a gente precisa entender que a gente precisa trabalhar para aperfeiçoar o sistema. E a discussão é importante, seja você de direita, de esquerda, de centro, seja você, não sei nem se é possível isso, apolítico, não sei nem se essa possibilidade existe, mas já ouvi gente dizendo isso. Mas eu acho que esse é um ponto central da nossa discussão. A gente precisa realmente focar em questões que são cruciais. Só que aí a gente parece um papagaio. Chega a eleição agora. Vamos lá! Quais são os assuntos que a gente vai discutir? Saúde, educação, transporte público, segurança. Aí passou a eleição, qual que é o assunto que a gente fica discutindo aqui? O fulano brigou com o ciclano politicamente porque não sei o quê. E esses assuntos ficam de lado? Eu não consigo compreender isso. E aí as pessoas embarcam nessa situação. Então a gente precisa fazer uma crítica como sociedade também. Como sociedade. E eu me coloco nessa crítica também. Acho que esse é um ponto importante. Sei lá se eu tô certo, se eu tô errado. Tem hora que eu falo, você acha que eu devo estar falando um monte de bobagem? Porque não faz sentido algum, às vezes, o que a gente cobra e na prática acontece outra coisa. Então a gente precisa também... vamos falar que eu tô azedo, né, nessa segunda-feira, né? Que eu já tô azedo na segunda. Mas é porque a gente quer um país melhor. Acho que os ouvintes também querem.
Quem que é? Aqui no estúdio, vou fazer uma pesquisa aqui, ó. Tá o Heitor, tá aqui o Danilo e o Pedro. Alguém quer o País Ruim aqui? Óbvio que não. Ninguém levantou a mão. Então, assim, todo mundo quer. E todo mundo aqui pensa diferente. E qual o problema disso? 11:04, mais uma participação do ouvinte antes da gente girar com mais assuntos aqui da nossa região. Bom dia, Heitor. Bom dia, Thiago. Eu queria fazer uma despedida. Sexta-feira eu perdi minha mãe e para mim foi meio complicado. Mas eu queria agradecer o Rafael, que me atendeu na madrugada lá na CETEC, né? Ele foi muito educado, ele respeitou muito a minha dor, né? E agradecer a ele, né? E dizer que eu já tive muitas dores na vida. Minha vida não foi fácil, não, como a de muita gente, não é? Eu já briguei na rua, já apanhei da polícia, já briguei no estádio de futebol, já levei tiro em assalto, já levei facada em assalto. Mas quando eu peguei a mão da minha mãe, deitada naquele caixão, foi a maior dor do mundo. Foi uma dor que não foi uma dor física, foi uma dor na alma. E eu não desejo isso para ninguém. Passou já alguns dias, mas parece que está aumentando a dor. Porque a mãe, acho que ela é um escudo na vida da gente. Ela não deixa muita coisa chegar. E se hoje eu gosto de rádio, né, é porque minha mãe, ela trabalhava de empregada doméstica. E para ela poder me levar, ela me põe num balaio lá, enquanto ela estava fazendo serviço. E para mim não chorar, ela ligava o rádio e põe um espelho na minha frente. Foi assim que acho que eu já gostava de rádio desde de bebê praticamente, né? Porque eu acho que era bebê. Ela falava isso para mim, na história dela, né? Eu agradeço tudo que a minha mãe fez para mim. Tudo mesmo, tudo, de coração. E eu queria fazer uma despedida dela aqui na rádio, porque eu gosto muito de vocês, né? Eu tô abrindo meu coração para vocês, porque vocês fazem parte muito da minha vida, né? Eu gosto muito de escutar o programa de vocês. E eu queria passar o que eu tô sentindo aqui para as pessoas que têm mãe ainda, ir lá abraçar ela, a sua mãe, dar um beijo nela, independente se tiver briga, alguma coisa, vai lá, cara, porque é muito ruim ficar sem a mãe da gente, né? E quando eu for dessa para melhor, que eu quero que ela esteja me esperando lá, para me guiar nesse novo plano que ela tá. E se existe Deus no céu, o representante dele na terra é a mãe da gente. Eu agradeço tudo que minha mãe fez por mim. Obrigado, Thiago. Obrigado, Heitor. Tenha uma boa semana. Engraçado que quarta-feira é meu aniversário. Acho que o pior presente que eu ganhei de aniversário foi a partida da minha mãe. Eu tô muito triste mesmo, cara. Tô uma angústia do caramba. Mas eu vou ter que continuar, né? Como ela me ensinou a ser forte. Mas, pô, não dá não. Tá bom? Um abraço para vocês. Alexandro Centro. Alexandro, sinta-se abraçado por toda a nossa equipe, por todos os nossos ouvintes. É muito difícil nesse momento ter algo para falar, eu ainda não passei por esse momento, mas eu só queria desejar força, agradecer pela confiança, agradecer por essa forma como a gente se comunica através do rádio e que você diz faz parte, né, o programa do seu dia a dia, e queria que estivesse aqui presente para a gente dar um abraço pessoalmente, mas sinta-se abraçado à distância, não só por nós, né, Thiago, mas por todos os nossos ouvintes nesse momento triste aqui, o ouvinte compartilhando esse momento que acho que não existe dor maior no mundo. Sem dúvida nenhuma, sinta-se abraçado, como você disse, é o meu abraço da equipe aqui também, todo mundo, é um momento difícil e a gente também se sente honrado e lisonjeado, né, de poder fazer parte, e eu acho que é exatamente o nosso papel aqui, não é fazer parte da manhã do ouvinte, discutir com o ouvinte, fazer companhia em fazer alguns companhia, então acho que essa é a função primordial. A gente se sente muito honrado e sinta-se abraçado nesse momento de dor,
que sem dúvida nenhuma, acho que quem já passou por isso sabe desse momento, mas sinta-se abraçado, os nossos sentimentos, e sem dúvida nenhuma, o que precisar, nós estamos aqui. A Rádio Bandeirantes não é só uma rádio, é a rádio que faz companhia a milhares de ouvintes todos os dias, nas manhãs aqui, não só de Campinas e região, mas de todo o Brasil. 11 horas da manhã, 9 minutos. Olha, eu tenho que trazer uma informação aqui desse final de semana que infelizmente marcou a nossa região. 2 casos de feminicídio foram registrados nas últimas horas. Em um deles, com a prisão do suspeito, já fugindo da cena de flagrante, inclusive fugindo da cidade de Campinas. Foi preso Jairo Ferreira dos Santos Júnior, de 39 anos, ele que é apontado pela polícia como autor do homicídio contra a esposa Tatiane Aparecida Mendes Dias, de 35 anos. O crime aconteceu na manhã de ontem no Jardim das Bandeiras e ele fugiu para a casa de parentes em Carapicuíba, mas acabou sendo identificado e terminou se entregando à polícia na cidade da região metropolitana de São Paulo. A vítima, a Tatiane, ela foi encontrada no quarto do casal, caída ao lado da cama, já sem vida, com sinais de esganadura. Não havia mais ninguém na casa, o local foi periciado e depois do crime, o suspeito fugiu para a casa de um tio. Ele contou que matou a esposa para os familiares e o próprio tio ligou para a polícia militar. Quando as viaturas chegaram no local, os policiais encontraram o Jairo, o marido, muito agitado, mas o tio falou, não, pode prender porque foi exatamente o que ele me contou. E aí ele informalmente assumiu ter matado porque supostamente teria descoberto uma traição. É aquele sentimento de posse de um homem que estava há 17 anos com a esposa. Os dois, pais de 2 meninas de 13 e 6 anos, que estão na casa de parentes nesse momento. O caso foi registrado na 2ª Delegacia de Defesa da Mulher, em Campinas. Ele foi preso na DDM em Barueri, que é a mais próxima de plantão do local onde o crime foi registrado, onde a prisão foi registrada. E agora o trabalho pericial vai concluir os outros detalhes para apontar exatamente o que aconteceu na cena do crime. Em outro bairro da cidade, Jardim do Trevo, uma jovem de 18 anos foi morta a tiros pelo ex-namorado, um homem de 55 anos. Ele invadiu a casa da vítima, atirou e matou a jovem, também ontem, e depois disparou contra ele mesmo, contra a própria cabeça. Ele foi conduzido ao Hospital Municipal Mário Gatti, não resistiu aos ferimentos e morreu. Eles já tiveram um relacionamento e a polícia vai investigar isso, mas testemunhas já disseram informalmente que quando ela era adolescente, ela já tinha um relacionamento com ele, e na casa que foi invadida vivem 3 pessoas, 2 estavam no local. A mulher que foi morta e um homem que conseguiu fugir pulando na casa do vizinho. Ele não teve ferimentos. As testemunhas, esse homem, os vizinhos que ouviram o trabalho da polícia no momento em que chegou e também falaram com os policiais alguns detalhes, devem nos próximos dias ser convidados a irem à delegacia para prestar um depoimento formal a respeito do assunto. Sobre a motivação nesse caso, como esse homem deu entrada no hospital já em estado grave e faleceu no Hospital Mário Gatti, não se tem tantos detalhes a respeito de brigas recentes, de ameaças ou de possíveis pedidos até de medidas protetivas. Mas a região de Campinas, nesse ano de 2024, já registra um número muito alto de feminicídios. São estatísticas que não podem ser tratadas apenas de maneira fria, mas são vítimas que estão perdendo a vida em função de relacionamentos em que o homem se sente dono da mulher. Em janeiro desse ano, uma mulher foi morta a tiros num posto de combustíveis na Avenida Rui Rodrigues, onde ela foi, por se considerar ali um local seguro, onde o marido que a estava perseguindo ali não teria coragem de matar, a vítima matou. Teve um caso em Sumaré, da Fernanda, encontrada morta dentro de casa no Nova Veneza,
que o marido foi preso em flagrante. Teve um caso na Vila Brandina, em março, em que a mulher, para proteger uma amiga que estava sendo esfaqueada pelo namorado, morreu. E esses assuntos que precisam de fato ser colocados como prioridade para mudanças na lei. Enquanto muito se discute do sexo dos anjos, de assuntos que não mudam a vida real das pessoas, medidas como o uso de tornozeleira eletrônica para que homens já acusados de agressão ou de assédio sejam monitorados parecem não andar. A lei do feminicídio parece ser tratada como algo que está lá, mas não é colocada tão em prática. E enquanto isso, Tiago, histórias assim vão se repetindo e mais vítimas vão sendo feitas pelo sentimento de impunidade do homem agressor, que às vezes vê a própria sociedade, em boa parte, encontrando motivos para a atrocidade que ele faz. Exatamente. E eu acho que essa questão é muito importante. A gente tem que, primeiro pontuar, eu acho que a lei que aponta o feminicídio tem que ser ainda mais dura. Tem que ser ainda mais dura. Eu acho que esse é um ponto central, porque é um crime que se repete a cada dia. Só que só a lei ser mais dura, Heitor, não vai adiantar. Não vai ter o resultado suficiente. Uma vez que a gente teve a tipificação do crime de feminicídio. A gente teve uma diminuição desse tipo de crime, depois que teve a tipificação do crime de feminicídio. A gente conseguiu ter uma noção ampla de que esse crime é algo, infelizmente, algo rotineiro na nossa vida. Só que o que acontece? Essa questão não vai ser resolvida apenas com uma questão de polícia. É uma questão de educação. Educação, que eu digo, não é educação só da escola, é educação das famílias. Por que eu digo educação da família? Quantas vezes você repete aqui? O homem se achava o quê da mulher? Proprietário, dono. E isso ele aprendeu de um histórico. Então, é preciso que a gente trate os sistemas como eles têm que ser tratados. Infelizmente, se você aprende que você é proprietário da mulher, o que vai acontecer? Quando ela rompe, esse tipo de casos acontecem. Então, acho que é preciso um trabalho mais amplo, um trabalho na sociedade como um todo. Eu acho que esse trabalho vem sendo realizado, mas eu acho que é a passos de tartaruga, sabe assim? Eu vejo a passo de tartaruga. Sabe por que eu coloco como passo de tartaruga, gente? Porque tem gente perdendo a vida, tem gente morrendo. E aí a gente soluciona o problema em classes que têm acesso à educação, só que as classes que estão lá nas periferias continuam sofrendo com isso. E esse não é um crime típico só de periferia. Você vê, às vezes, gente com muito dinheiro cometendo esse tipo de crime. Então, eu acho que tem um ponto. Aí a pessoa vai falar, tá colocando que é... Não, eu só tô fazendo essa ponderação, que é preciso um trabalho de polícia, que eu acho que já é desenvolvido, e quem trabalha, não sei o Heitor, o setor conhece melhor do que eu, quem trabalha com esse tipo de situação, de violência contra a mulher, são policiais extremamente preparados. Quem trabalha, que é especializado, sabe identificar quando a mulher está passando por uma situação, mas muitas vezes também fica amarrado por algumas questões da lei. A lei mudou agora, né? Que ele não precisa mais da denúncia da mulher para fazer esse tipo de situação, mas fica amarrado porque às vezes não tem estrutura. O policial não tem a estrutura para trabalhar. Então a gente também precisa cobrar que o Estado dê estrutura. Delegacia da mulher e por aí vai. Ainda existe muito julgamento quando uma mulher faz uma denúncia contra o marido. Isso ainda impede que muitas delas tenham o andamento de um inquérito. O que mudou na lei é que antes, digamos que a mulher ligasse 190 para denunciar que o marido a agrediu. Eles são conduzidos para a delegacia, cabia à mulher ter ou não o andamento da investigação, a partir da representação para a justiça. Agora não. Se ficar comprovada a cena de flagrante de agressão, de violência doméstica, a denúncia pode ser feita de maneira anônima, a denúncia pode ser feita por um familiar, a denúncia pode ser feita por um vizinho e a polícia vai investigar. Porque muitas vezes a mulher se sente coagida pelo marido, coagida socialmente, coagida por questões religiosas, coagida por uma necessidade financeira de para onde eu vou, se é o marido quem a sustenta em muitos casos, ou pelo menos é assim que ele faz questão de colocar o tempo todo
apontando o dedo na cara. Você aqui, fora daqui, você não vai conseguir nada. Então, isso tudo é uma mudança ainda lenta na lei. Mas na questão social, a gente está muito atrasado. A geração atual só vai aprender com lei. As gerações futuras podem já ser preparadas com educação e precisam ser preparadas com educação sobre o respeito do espaço da mulher, sobre o respeito às vontades da mulher, sobre o papel de cada um na sociedade, não pelo gênero, mas daí para a discussão cair pro tá lacrando, mimimi, e vai travando a discussão um pouco mais para trás. Isso é óbvio. Quer ver aqui? Eu tava vendo nas redes sociais, já tem um monte de pré-candidato a vereador, sabe a invasão lá? Da esquerda fazendo postagem, da direita fazendo postagem. Alguém tá abordando o problema? Não. Tá todo mundo lá. Porque isso é crime. Não, porque isso é direito. E aí, o problema central não é tratado. É que nem nesse caso. Quando você faz uma discussão sobre essa, vai aparecer um monte de gente falando mimimi, não sei o que, não sei o que. Não, gente, a gente tem que tratar os assuntos pelo que eles são. O Jean tá aqui, vou contar uma historinha pra vocês. Esse fim de semana, teve um campeonato de Kung Fu na Unicamp. E eu tava lá com o pessoal da academia, né, da escola que eu pratico, né. E aí, um ouvinte, e eu esqueci o nome do ouvinte, eu tô tentando lembrar, eu esqueci o nome do ouvinte. Inclusive, se ele estiver nos ouvindo e quiser mandar o nome aí. E aí ele me parou, falou, você é o Thiago, né, não sei o quê. Aí ele começou a me perguntar um monte de coisa, né. Eu falei, parecia que eu tava no interrogatório, assim, sabe, sobre o que eu achava. Aí o ouvinte virou pra mim e falou assim, nossa, que estranho, né? Você tem opiniões tão diversas de diferentes temas, né? Que ele perguntou do aborto, casamento homoafetivo, essas questões. Eu falei, é que eu faço uma diferença entre aquilo que eu tenho de crença e aquilo que o Estado tem que prever. São coisas diferentes. São coisas completamente diferentes. Minhas posições pessoais, e aí que eu vou falar, por exemplo, pros ouvintes. Eu, pessoalmente, sou contra o aborto. Mas essa não é uma decisão minha. Essa é uma decisão do Estado brasileiro e das mulheres que fazem aborto, ou das mulheres que tenham esse direito de fazer. Então a minha visão religiosa não pode ultrapassar aquilo que o Estado tem que fazer. É uma questão de decisão do Estado, saúde pública e das mulheres. Não é minha. Eu posso ter essa visão, mas eu guardo ela pra mim. Simples assim. Porque é uma questão religiosa que pega pra mim. Entendeu? Aí ele falou, mas não tem como dividir. Eu falei, lógico que tem como dividir. Porque a gente tá no Estado laico, você tem que fazer essa divisão. Então eu tô só dando essa explicação aqui para os ouvintes entenderem que nem sempre, às vezes o Heitor faz uma análise aqui, nem sempre a visão pessoal dele. Ele tá fazendo análise daquilo que a legislação prevê, daquilo que tá proposto na nossa Carta Constitucional. É isso. Você pode ter sua visão pessoal. A pessoa falando, eu sou evangélico, para quem quer saber, que deve estar se perguntando aqui, eu sou evangélico. Discordo de inúmeras pautas que a igreja evangélica defende. Mas, dentro da igreja, questões teológicas são tratadas dentro da igreja. Questão teológica não é para ser discutida com o Estado brasileiro. Não me interessa o que a Bíblia fala para o Estado brasileiro. Interessa dentro da igreja, dentro da nossa fé. E aí eu só queria contar esse fato aqui, porque os ouvintes devem achar a pessoa mais maluca do mundo, né? Mas eu acho que isso é importante para a gente poder dividir o que são opiniões pessoais daquilo que a gente comenta aqui, que é sobre o interesse público, né, Heitor? 11h22, o Jean Espaduzano, como o Thiago adiantou, está conosco aqui no estúdio do Manhã Bandeirantes e o nosso time de jornalismo acompanhando a invasão a uma fazenda próximo ao limite entre as cidades de Campinas e Jaguariúna. E para a gente atualizar, Jean, a última informação dá conta de que há uma conversa de policiais, de outras autoridades, inclusive presença de vereadores nessa ocupação, mas as famílias permanecem por lá ainda, né? Bom dia, Jean. Bom dia, Heitor, ao Thiago, aos ouvintes da Rádio Bandeirantes, exatamente, né? Cerca de 200 famílias que ocuparam essa área ali, né? Como você bem citou, na região ali do Gargantilha. A prefeitura diz que já está com a equipe lá negociando,
tendo conversas com as lideranças ali, como você bem pontuou também, já a presença de muitos vereadores lá, né, se manifestando nas redes sociais, como o Thiago colocou aí, alguns favoráveis, outros contrários, mas enfim, existe já essa mobilização, ela está em andamento, mas nada de concreto ainda a gente pode trazer para o nosso ouvinte. Tá? O fato é que as negociações estão em andamento, segundo o MST, você já deve ter pontuado isso aqui para os nossos ouvintes, essa área seria improdutiva, né? Inclusive numa possível discussão de uma revisão do plano diretor lá em 2015, a empresa que seria responsável por aquela área já teria dito nessa reunião do plano diretor que não teria condições de tornar aquela área produtiva, e é em cima disso que o MST tomou essa decisão de invadir, ocupar essa área. Nós estamos também questionando a prefeitura em relação a isso, se de fato houve essa reunião, se a documentação foi entregue nessa discussão lá no plano diretor de 2015, né, para a gente poder entender um pouquinho mais toda essa situação. Mas o fato é que tudo lá em andamento, ainda as negociações, né, o grupo de contenção de ocupações, segundo a prefeitura, já está tomando as medidas necessárias lá para tentar fazer a reintegração de posse daquela área, viu, Heitor? Jean, tem informações novas a respeito também sobre o ataque do Novo Cangaço, que fez pelo menos 3 ações em menos de 24 horas. A primeira delas foi numa agência do Banco do Brasil em São Pedro, da região de Piracicaba. Qual é a atualização sobre esse caso? Pois bem, né? Uma semana, né, depois, né? Praticamente hoje, uma semana completando aquele ataque, né? E os trabalhos lá na agência de São Pedro continuam, né? Remoção dos escombros, reforma da agência. E ontem, durante o trabalho ali de remoção dos entulhos, adivinhe, a polícia, quer dizer, a polícia não, né? Os funcionários terceirizados encontraram um artefato ali, escondido no meio dos escombros. E aí ficou na dúvida, né? É um explosivo, não é? O que fizeram? Acionaram o GAT, né? A Polícia Militar, a polícia foi até lá e acionou o GAT, que mais uma vez precisou de se deslocar de São Paulo até São Pedro para poder fazer análise daquele material. E aí foi feito ali um estudo, né? Uma avaliação daquele material que foi encontrado, e o GAT constatou que o artefato era apenas a emulsão e um cordel de um conjunto explosivo completo, mas que ele não tinha risco de explosões. E aí o material foi retirado de lá, né, foi levado para a polícia científica, onde ele vai passar por análise, mas um grande susto, né, porque os funcionários trabalhando ali viram que tinha um objeto meio estranho, falou, opa, alguma coisa aqui, será que tem a ver? Aí teve que chamar o GAT, mas felizmente não era explosivo, não apresentava nenhum risco ali para os funcionários, mas ele foi removido, mas é mais uma situação que envolve um transtorno, né, praticamente uma semana depois, ainda com resquícios daquele ataque que aconteceu na segunda-feira da semana passada. Isso só mostra a dificuldade de você, por exemplo, fazer uma perícia na cena do crime, porque passou despercebido algo importantíssimo para uma investigação. Mas é aquele cenário que estava caótico, o banco veio boa parte da estrutura abaixo por conta da explosão. E aí o que poderia ser um trabalho de inteligência, né, Thiago, às vezes acaba demonstrando essas fragilidades. Porque depois de uma semana encontrar o explosivo, a sorte é que não era algo que colocasse em risco de fato o local. Porque senão viraria algo trágico e folclórico ao mesmo tempo. Bom, o Thiago Chato entrando em ação, vamos lá. Demonstra a falta de investimento na estrutura de investigação das polícias. Ou eu tô louco aqui? Alguém já foi aqui na delegacia da Polícia Civil? Parece uma delegacia de última geração? Não. Parece que a estrutura da Polícia Civil é de última geração? Não, a Polícia Militar tem um investimento muito maior, e eu não estou falando que tem que tirar, antes que tirem as minhas palavras de contexto, tirar o investimento da Polícia Militar, mas o investimento da Polícia Civil é muito menor do que na Polícia Militar. E aí o que acontece é isso, um investigador tem 50 mil casos para investigar, um monte de homicídio vai para gaveta, um monte de latrocínio vai para gaveta, um monte de tráfico de drogas vai para gaveta. E aí depois a gente se pergunta, por que esse país não se resolve a questão da segurança pública? Por que será? Porque até num crime de grande repercussão, a polícia tem dificuldade, porque ela não tem estrutura para investigar. A culpa é do policial? Não, a culpa não é do policial. O policial é o menos culpado de todos aí. A culpa é do Estado, que não fornece a estrutura para o policial
fazer investigação. E eu acho que um caso como esse deixa isso muito escancarado. E uma crítica ao Dória, né? Que só pintou as delegacias, né? Pintou todas as delegacias, olha que lindo, fez uma pintura, não serviu de nada, né? Porque estrutura pra polícia e salário pra polícia, eu não vi nada. Tiago Prudente, um bom início de semana pra você, um suquinho de maracujá e até amanhã. Tô um pouquinho nervoso essa semana. Mas é bom assim. Um abraço pra você, Heitor, pro Jean, pros nossos ouvintes, pro pessoal aqui no estúdio, porque é raro estar aqui no estúdio. Pois é, ilustre presença. Né? Mas até amanhã, 10 da manhã aqui no Manhã Bandeirantes. Jean Espaduzano, um grande abraço pra você, boa segunda-feira de trabalho e até amanhã aqui na Até amanhã, uma boa semana a todos. Só de você encerrar, você tá feliz com a estreia do Palmeiras? Tô. Começamos com 3 pontos. E o que você achou do jogo Atlético Goianiense e Flamengo? O VAR deu uma bela colaborada pro Flamengo ganhar. Aliás, uma rodada cheia de erros, né? Porque tem o VAR que favorece o Palmeiras. Tem o Palmeiras, tem o VAR-Mengo. Porque hoje você concorda, né? Que o Palmeiras e o Flamengo são ajudados pelo VAR, né? Depois o apito amigo é pro Corinthians, né? Mas tudo bem. Vocês estavam indo tão bem até agora. 11h29. O Manhã Bandeirantes fica por aqui com os trabalhos técnicos de Pedro Piscinato, filho do seu Gelson, que comemorou mais um ano de vida neste final de semana. Parabéns ao Gelson, o aniversariante da semana, papai do Pedro, e também com os trabalhos técnicos na Central Técnica a cargo de Danilo Capucci. Vem aí Carlos Henrique com o Nossa Área, o noticiário esportivo com o timaço de Carlos Batista. Um grande abraço e até amanhã. Manhã Bandeirantes. Saúde do seu coração tem endereço certo. Hospital São Luís Campinas. Agora com pronto-socorro exclusivo para cardiologia. Com funcionamento 24 horas, o novo serviço conta com atendimento de uma equipe especializada, realização de exames, cirurgias e leitos para internação. Uma moderna sala de hemodinâmica para mais precisão em procedimentos minimamente invasivos. Registro, nome e responsável técnico em redditor.com.br. Hospital São Luís Campinas. Seu coração batendo sempre no ritmo certo. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da Rede DOR na região, agora com novos convênios. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Hospital São Luís Campinas. Acesse redditor.com.br. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre tudo que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas.